Olá, Shabbat Shalom para todo mundo. Mais uma vez o vídeo da Parashá da semana. Essa semana duas Parashiot. Uma semana com uma Parashá especial. Temos a Parashá regular da semana, Parashá Tetzaveh, e temos o trechinho que lemos da chamada Parashá Zahor, lembrar. Zahor é lembrar. Lembrar o quê? Lembrar o que Amalek, o povo que odeia a Israel, fez para Israel na saída do Egito. E vamos falar sobre isso um pouco. E por que é lido isso justo essa semana? Porque durante a semana nós temos a festa, como a gente já comentou quando foi o Rosh Chodesh Adar, o começo do mês de Adar. Essa semana vamos ter a festa mais alegre do calendário judaico, que é a festa de Purim, que é a festa onde se celebra quando um dos descendentes de Amalek, Haman, que se tornou ministro na Pérsia, debaixo do rei Assuero, tentou fazer um decreto para a destruição de todos os judeus de todo o reinado, que englobava mais de 100 países. Graças a Deus, Baruch Hashem, isso não teve fruto. No final, o decreto não é que foi revertido, foi dado um decreto ao contrário, permitindo ao povo de Israel lutar e se defender. E nós nos defendemos. Haman acabou morto, assim como seus filhos, e Am-Yisrael saiu vitorioso da guerra e acabou voltando para Israel na sequência. Então, da destruição para a vida de volta, a gente tem isso durante essa semana, e por isso a gente, antes, sempre no Shabat anterior, lê o trecho da Torá que fala de Amalek, trecho da Parashá Zahor. Antes de entrar na Parashá Zahor, só rapidamente dar um panorama em cima da Parashá Tetzaveh, né? Para não deixar de falar sobre a Parashá Tetzaveh, que é muito importante, não precisa ser ignorada. Ela segue a sequência do que a gente estava falando nas outras semanas sobre a construção do tabernáculo, do templo. Ela começa a falar das roupas dos sacerdotes, né? E da importância das vestimentas, como funcionavam as roupas dos Kohanim, e também a missão dos Kohanim de acender a menorá, acender o candelabro que tinha dentro do templo. Ela um pouco se estende sobre isso. E o interessante da Parashá Tetzaveh é que ela é a primeira Parashá desde que Moshe nasceu, em que o nome dele não consta na Parashá. E por quê? Hoje, nesse vídeo que estou gravando agora, sexta-feira, de quinta para sexta-feira, no calendário judaico, é o aniversário de Moshe, de Moisés. Aniversário de nascimento, aniversário de morte. Ele morreu no mesmo dia, no calendário judaico, que ele nasceu. Então, e vocês vão ver como se conecta com a Parashá Zahor daqui a pouquinho também. Então, como eu poderia dizer? Assim, quando teve o pecado do bezerro de ouro, mais para frente a gente vai falar, quando chegar na ordem cronológica aí da Torá, chegou no pecado do bezerro de ouro, ele, para defender o povo judeu, ele vira para Hashem e diz, se você vai destruir esse povo inteiro, então me esquece, apaga o meu nome do teu livro, eu não quero estar constando no teu livro. Ele vai defender o povo de Israel. Então aí Hashem responde, não, só aqueles que foram contra mim e que fizeram esse pecado, eles vão ser apagados. Somente eles, não você. Então tem isso, mas de qualquer maneira, a Torá fala que quando um tzadik, quando um justo fala, as palavras dele contam muito. Então, de uma certa maneira, Deus quis fazer contar o que ele falou, já que saiu da boca dele o decreto dele mesmo, né? Então não apagou dele do livro inteiro, mas da Parashá do aniversário dele, o nome some. Por isso que a Parashá é sempre lida, Parashá Tetzaveh, ela sempre cai nessa semana do aniversário de Moisés, de Moshe. Mas uma coisa interessante a se dizer e a se notar é que, e é muito importante falar isso, que na verdade os místicos mostram que não foi um rebaixamento de Moisés nessa Parashá. Pelo contrário, Moshe, até porque ele fez uma defesa de Am-Yisrael, estava na defesa de Am-Yisrael, lutando pelo seu povo. Então, na verdade, o que os nossos sábios falam e apontam é que Moshe, ele é elevado nessa Parashá, ele não é diminuído. Porque como ele é chamado, Hashem fala, tá. A única vez que fala, tá, você. Você vai e fala com a Israel, você. Para ter esse tipo de intimidade com Deus, não é qualquer um, de Deus chegar e chamar você. Não chamar pelo nome, chamar você, contra não é uma diminuição, é uma elevação. Moshe tinha intimidade com Hashem, com Deus, ao ponto de Deus chamar ele de você. Você vai e fala.
Agora, o que eu falei, qual que é a ligação com a Parashat Zahor? E aí eu já vou entrar na Parashat Zahor, quando eu falo do aniversário de Moshe, porque Aman, esse que eu falei que foi ministro da casa de Assuero, de Ahasverosh, que era descendente dos Amalequitas, quando ele conseguiu o decreto com Ahasverosh de destruição do povo judeu, ele foi e fez um sorteio para ver que mês, em que data que ia ser a destruição planejada, junto com o rei Assuero. E quando saiu Adar, ele ficou super contente que o mês de Adar tinha saído, porque ele falou, tá vendo, é o mês da morte de Moisés, isso mostra que a sorte está do meu lado, que vai dar tudo certo. Só que ele não sabia que era o mês do nascimento também de Moshe, não só da morte. Isso mostra, como eu falei na última live, quem viu, quando eu comentei isso rapidamente, ontem à noite, que o povo judeu ele sempre é um cíclico, tentam destruir a gente renasce, tentam destruir a gente renasce, como Moshe nasceu e morreu no mesmo dia, porque é um ciclo, a gente é infinito, a gente é eterno, como Hashem prometeu, a gente não vai ser destruído. Se Hashem, como eu falei do bezerro de ouro, vai ver mais para frente, pensou em destruir a Israel e desistiu, se Hashem não conseguiu destruir, vocês vão conseguir destruir, ninguém vai conseguir destruir. Então isso essa resiliência espiritual e material do povo judeu ninguém tem. Então é isso que aparece aqui nesse episódio, e que depois Amã vai descobrir a duras penas. Não só ele, como muitos inimigos ao longo das gerações, como está escrito, como a gente lê em Pesach, na festa da Páscoa, na festa da saída do Egito. A gente lê de Dor Vador, de geração em geração, tentaram nos destruir, mas Deus, com mão forte, nos salvou das mãos deles. Isso se encaixa com a Parashat Zahor. Que a Parashat Zahor, né, ela conta sobre Amalek. Quem é Amalek? Um povo que é o exato oposto. Se o povo de Israel veio para trazer a espiritualidade do mundo, Amalek veio para trazer a dúvida, a materialidade, a negação. Então a vontade dele é destruir a Israel mais do que pelo desejo de não gostar de Israel, não gostar de Hashem. Isso é que é o mais grave. A mensagem que Hashem veio trazer, Amalek queria destruir no mundo. Então a guerra de verdade de Amalek com Israel não é com Israel, é com Deus. É uma guerra religiosa. E vejam que isso está se repetindo hoje em dia. A guerra dos palestinos, do mundo muçulmano com a gente, é uma guerra religiosa, não é uma guerra territorial, para quem ainda não percebeu. Eles não estão interessados em ter um Estado, não estão interessados em nada, estão interessados em destruir a Israel e mostrar, como eles falam, o fim dos infiéis, e eles falam de judeus do mundo inteiro, eles não falam só de Israel, é uma guerra religiosa. É a mesma coisa. E falando nisso, quando se aborda, quando se fala de Parashat Zahor, ela é muito impressionante. Ela conta que fala que os Amalequitas vieram, e qual que era uma das características dos Amalequitas? Que eles vinham quando nenhum outro povo tinha coragem de vir, depois da saída do povo de Israel do Egito, todos estavam assombrados com os milagres. Não foi milagre nenhum, não foi nada. Por isso que eu falei, trazer a dúvida. Tal, vai e ataca a Israel para abrir a porta para que os outros ataquem depois. E como a gente viu, 7 de outubro foi a porta para todos os antissemitas do mundo saírem pulando depois, saírem das covas, ganharem coragem de voltar a falar mal de Amisrael, de perseguir Amisrael com uma força que a gente não via faz muito tempo. Amalek tem outra característica também. Ele ataca quando Amisrael está vindo para a terra de Israel, normalmente. Não só, mas especificamente quando Amisrael vai alcançar o seu potencial maior, ou seja, vai se fundar como nação na terra de Israel. Ele ataca o povo judeu. Está aí a história na saída do Egito. Está aí a história, como eu falei, de Aman, a história de Purim, antes de Amisrael voltar do primeiro exílio para a reconstrução do segundo templo. Está a história dos nossos dias, desde Hitler, Marchemó e o seu exército alemão. E aí você pode entrar, mas Amalek está aqui. Como Amalek foi parar lá? Está escrito na Torá que Amalek ele se mescla muito com todos os povos, porque teve uma mistura de povos, teve guerras, conquistas, os povos foram misturados, foram exilados, tem uma confusão total. Então pode ter parado lá tranquilamente se quiser ir pelo lado físico de Amalek, tá? Que eu já vou chegar nisso, não necessariamente precisa nem de lado físico ou de descendência genealógica. Mas você pode falar que desde Hitler e depois com a volta de Amisrael para cá, com toda os terroristas, tudo que acontece conosco, junto aí ao islamofascismo que a gente tem aí de vizinhança, né? Agora, a Torá traz uma outra característica, dizendo que Amalek é aquele povo que vem e pega os indefesos
e os que ficavam para trás. Isso que a gente lê na Parashá dessa semana, a gente lê Zahor. Não se esqueça que eles atacavam os que estavam indefesos e tal, então você não vai ter perdão deles, e você vai destruir a semente de Amalek, e tudo isso. E por Amisser não ter obedecido isso na época, depois com o rei Saul, como tem a história que ele foi para a guerra com os amalequitas e ele quis poupar a gente, é que de lá saiu depois Amã e causou a destruição que causou, ou que quase causou. Então a Hashem está mostrando. Quando eu mandei tem um motivo ali. Mas atacava os indefesos que ficavam para trás, não tinha pena de criança, de velho, de idoso. A gente está vendo que história é a mesma, outra vez. Não é à toa que o Bibi, no começo da guerra, ele batia com força nessa comparação de nazistas, amalequitas, cansou de falar isso. Ele, o próprio Gallant, quando ainda era ministro da Defesa, enfim. A gente teve, depois que teve a história do Tribunal Penal, encher a paciência e dizer que isso era um clamamento ao genocídio, uma bobagem total, se diminuiu isso. Mas o fato é que se falava e que a gente sabe que é. Não fisicamente, aí eu vou entrar. Não é que são certeza descendentes, eu fui lá e pesquisei a árvore genealógica. Mas o Talmud traz. Tem duas separações, tá? E por isso tem duas partes na Torá que aparece falando de Amalek. Uma falando sobre o Amalek físico da época. E sobre esse fala da destruição total. Acaba com ele e acabou com todo mundo. O outro, quando aparece numa outra parte da Torá, fala assim que de geração em geração Amalek vai vir e Deus vai lutar com você contra Amalek. Ponto. Mas aí os sábios dizem que não é necessariamente o Amalek físico. É o espírito de Amalek. Essa herança espiritual. Ou seja, como o Talmud traz, se alguém chegar e disser que quer destruir a Israel e começar a se comportar e se planejar para destruir e dizer que detesta, se comportar no sentido que a gente sabe, como se comporta o Irã, como se comporta, etc., você não precisa buscar a árvore genealógica dele. Você não precisa ir lá ver se ele é um descendente de Amalek. Ele espiritualmente está se comportando como tal, ele se enquadra dentro do que é o critério de Amalek. Você vai lá e arrebenta, você vai lá e destrói ele. Ponto. Tem dúvida. Os rabinos chegaram a essa conclusão. O que não significa de destruir o povo inteiro. Por isso que existem duas passagens. Uma se refere especificamente ao Amalek físico, outra se refere ao Amalek espiritual. Sobre o Amalek espiritual, você destrói aqueles que estão se comportando como Amalek. Se for 90% do povo, como na faixa de Gaza, 90% do povo. Se for 10%, é 10%. Se for uma pessoa, é uma pessoa. Mas todos eles se enquadram dentro do que é a herança espiritual de Amalek. E a gente aprende de que de geração em geração a gente tem a mitzvah de combater e destruir Amalek e transformar o mundo num mundo melhor. Isso a gente não pode esquecer. Por isso a gente fala, Zahor, lembre-se, a gente não pode esquecer. E que nossos soldados têm a grandiosa mitzvah, porque se é uma mitzvah, é uma obrigação da Torá, destruir a semente do mal, destruir Amalek, destruir o que ele veio trazer para o mundo, a destruição que ele veio trazer para o mundo. A gente tem a Torá, ela veio para apagar a maldade do mundo e trazer bondade para o mundo. Ser bondoso com perverso é ser perverso com bondoso, já foi falado. Então a nossa missão é destruir o mal e trazer a bondade. Então essa é uma das maiores mitzvot que os soldados de Eretz Israel, de Medinat Israel, do Estado de Israel, hoje fazem. De ir lá e combater o Amalek, de destruir Amalek, de tirar a maldade do mundo e trazer a bondade. Se Deus quiser, a gente veja como na conclusão da história de Purim, o povo de Israel voltando para a terra de Israel, vivendo tranquilo, construindo o templo, que a gente veja isso acontecendo nos nossos dias e que a gente possa celebrar esse Purim com muita alegria, e que a gente veja esses desgraçados que fizeram o que fizeram, que estão fazendo, estão mantendo os nossos reféns, patrocinados pelo Irã e por toda essa corja, por todo o Qatar, todo mundo, que todo mundo possa ser, todos aqueles que têm pensamentos ruins, todos aqueles que querem a nossa destruição sejam aniquilados, seus pensamentos anulados e que a gente possa ter a vitória total ainda essa semana comemorando em Purim. Fiquem conosco, se inscrevam nesse canal, sejam membros, se tornem membros, apoiem o Likud Brasil, entrem no nosso, se vocês não estão, entrem no nosso grupo de WhatsApp, recebam as notícias 24 horas, 7 dias por semana sobre Israel, sobre tudo que está acontecendo, se mantenham informados
recebam notícias das nossas lives e recebam vídeos como esses da Parashá da semana e outros que vêm por aí. Muito obrigado. Vamos celebrar juntos. Um Shabbat Shalom e um grande desde já, Hag Purim Sameach, um Purim feliz para todos vocês. Tudo de bom.